Primeiro, a gente quer agradecer a todos vocês que estão aqui presentes conosco. Nós vamos falar sobre think tanks. Inclusive, essa deve ser uma das primeiras pesquisas do estado das think tanks no Brasil. Pretendemos fazer isso anualmente para determinar quais são seus anseios, quais são seus desafios, quais são seus problemas, quais são as perspectivas, o que vocês estão pretendendo fazer para o ano seguinte. Então, esse vai ser uma utilidade para o público em geral, extremamente produtivo. Então, com isso, também nós vimos uma pesquisa feita semelhante lá na Inglaterra, e os think tanks ingleses chegaram à conclusão de que eles estavam perdendo um pouco de prestígio, né? E detectaram que o problema é que eles estavam se preocupando basicamente em se divulgar perante os jornalistas, secretários de Estado bem situados, políticos, etc., e haviam esquecido de divulgar os seus resultados para a grande população ou em geral. Quer dizer, eles não estavam com o apoio da população em geral e por isso que o prestígio estava caindo, né? Ninguém sabia quais eram os grandes think tanks americanos e acho que agora eles estão se preocupando com isso. Nós estamos até um pouquinho pior, porque eu tenho certeza que se eu perguntar a 10 jornalistas quais são os 10 think tanks do Brasil, ele não chega até o 8º. Então, nós criamos um site, a ideia desse site é introduzir um pouquinho de cultura de think tanks no Brasil, né? Tanto é que nós não temos nem a palavra think tanks, né? A outra sugestão não pegou, que era OPAP, né? OPAP era Organizações de Pesquisa, Aconselhamento de Políticas Públicas. Bom, esse nome não pegou e nós optamos por think tanks, eu sei que é um anglicismo, mas se o Google, por causa do Google, se alguém quiser procurar um think tank no Brasil, ele vai usar a palavra think tank e não OPAP. Então, nós criamos um site, o thinkers-brasil.org, e ela tem basicamente 4 públicos. Nós estamos pensando em 4 públicos dirigidos a 4 públicos. Primeiro é, obviamente, a população em geral. Então, vai ser um veículo onde nós vamos retransmitir as suas notícias, nós vamos publicar ou resumir as suas pesquisas, e por isso que nós precisamos da colaboração de vocês, para vocês mandarem as suas pesquisas com um pouco de antecedência, para a gente poder analisar corretamente, e nós vamos prometer que nós vamos respeitar a regra do embargo jornalístico, que é só publicar na data que vocês nos autorizarem. Então, nós vamos sim ter em primeira mão, né, mas não vamos fazer um furo disso, nós só vamos publicar no dia que vocês pretendem que a gente publique. Então, nós vamos ter os seus eventos, então nós precisamos que vocês nos supram com as suas notícias, nos seus eventos. Nós vamos ter uma seção chamada Artigos, onde vocês podem escrever algum artigo sobre o setor, alguma caso de sucesso, coisas que vocês estão preocupados, e que começar a criar o debate em cima do setor think tank, que praticamente não existe ainda no Brasil. Pretendemos, nós já temos uma plataforma, não só do site, já estamos no Facebook, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, e nós pretendemos ter, até o final do ano, 500 mil seguidores. Então, isso vai ser ótimo, porque vocês vão poder divulgar para um número muito maior. Tem também uma pesquisa americana meio complicada, que a média de downloads de uma pesquisa em PDF, né, a média era 50 por pesquisa. Então, a gente se mata o ano inteiro, faz uma pesquisa monstro, e aí o público, em geral, só tem 50 interessados. Então, eu acho que com 500 mil pessoas, eles vão, em vez de entrar em cada um dos seus sites, eles vão entrar no nosso site, nós temos uma newsletter, e eles vão ficar bem informados do que vocês estão fazendo.
O segundo grupo são os doadores, né? Nós estamos, vocês têm, obviamente, essa preocupação. O número de doadores está diminuindo e, pior, eles estão querendo resultados mais rápidos. Aquelas doações de 10 anos, etc., vão ficar meio complicado. Por isso, nós vamos incentivar os doadores, eles precisam saber, por isso que cada um de vocês vão ter uma página no nosso site, já está lá para vocês verem, temos as informações sobre vocês, como contatar, qual é o orçamento que vocês têm, quem são os seus principais pesquisadores, se vocês são auditados ou não, porque doadores ficam muito preocupados, não necessariamente de perder dinheiro, mas ser enganado. É curioso, essa é a preocupação de um doador, ele até estaria disposto, então, eles precisamos de uma chancela por trás e conhecer bem as entidades, a pesquisa. Nós já fizemos isso no passado, nós criamos o Filantropia 400, e criamos o filantropia.org, então nós já temos algum conhecimento disso, e é verdade, os doadores se preocupam. Daqui a um mês nós vamos ter uma lista de 600 doadores em potencial, são doadores que já doaram para think tanks, né? E o terceiro grupo são, obviamente, vocês mesmos, então esse site é feito para vocês, nós precisamos, então, que vocês atualizem os seus dados. Nós pegamos os seus sites, então tem muita coisa desatualizada. Então, cabe a vocês, obviamente, disporem das informações mais recentes, porque é do próprio interesse de vocês. Como eu disse, também vai ter um espaço para artigos e assim por diante. O quarto e último público são velhinhos como eu, né? Aposentado, sem nada para fazer, né? Querendo fazer sites desse tipo, e eu tenho certeza que são pessoas com tempo, vão fazer isso de trabalho voluntário, e gente muito competente, é um ex-CEO de uma empresa grande, é um professor titular aposentado, e eu tenho certeza que eles adorariam trabalhar num think tank por um período, ou simplesmente como conselheiros, que eu acho uma coisa importante para vocês terem. Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Eu vou passar agora para o nosso webmaster fantástico, Wizard, né, que conseguiu montar esse site em pouquíssimo tempo, que é o Luiz Prisante. E ele vai dar uma leve... vai mostrar tudo que eu acabei falando, e para vocês ficarem de olho. Isso aqui eu posso contribuir, aquilo eu posso contribuir, e assim por diante. Bom, com a palavra, Luiz Prisante. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Sou Luiz Prisante. Nossa agência é design especializada em web e comunicação em rede. A gente pegou esse desafio de construir uma plataforma que valorizasse a interatividade. O site do Thinkers precisa se comunicar com LinkedIn, Facebook, YouTube e permitir essa troca de ideias entre os pensadores ou os Thinkers. Gostaria de apresentar um pouquinho aqui o site. Que a gente está construindo. Ele, aqui na home, é uma ideia de um portal com os principais destaques e notícias, artigos, pesquisas, nosso editorial. Aqui estamos destacando a pesquisa justamente que a professora Oriana vai apresentar agora sobre os think tanks brasileiros. Vamos ter notícias, artigos, aqui algumas estatísticas de cerca de 180 think tanks no Brasil, 1.500 thinkers no Brasil, essa estatística. O que é interessante aqui do site é justamente esse diretório com os think tanks brasileiros, uma listagem, um diretório que a gente consegue. Ele aparece em ordem alfabética, mas a gente tem alguns filtros
por estado e também por áreas temáticas. A gente consegue escolher um tema, por exemplo, clima e meio ambiente, e buscar todas as think tanks que estão trabalhando com esses temas. Por exemplo, aqui aparece Biodiversitas e outros think tanks, e clicando em cada uma, abre uma ficha com as informações que foram coletadas até agora pela internet, as pesquisas que estão desenvolvendo, ano de fundação, um pouquinho sobre a missão, valores, e o mais importante, é possível entrar em contato com a gente para atualizar esses dados dinamicamente. A gente rapidamente coloca os dados corretos aqui no site. Nossa ideia também é ter uma área com os thinkers brasileiros, para eles poderem compartilhar seus currículos, oferta de vagas das think tanks, e trocar essas informações com o mercado todo. O que a gente conta com apoio e colaboração de toda essa comunidade de pensadores sobre o Brasil e o futuro do país, e aqui a gente procura dar esse espaço para essa troca de ideias. Gostaria de passar a palavra agora para Oriana, que fez todo esse trabalho de pesquisa sobre os think tanks brasileiros. Primeiro, antes de qualquer coisa, super obrigado por estar aqui, né, e assistindo a esse trabalho que durou 6 meses, basicamente, né, e a importância dele, vocês vão ter uma noção à medida que eu vou apresentar essa pesquisa. Como é que começou essa história, né? Vocês viram que site bonito? Agora, depois, com calma, vocês vão olhar parte por parte, que, na verdade, está a serviço de vocês, né? E por que ele está a serviço de vocês e por que nós fizemos esse site desta forma? Um dia, o professor Canitz veio falar comigo e falou: Oriana, olha, eu tenho muita vontade de entender um pouco mais como são os think tanks brasileiros. Porque lá fora tem um monte de organizações assim. Aqui tem, mas não são muitos, né? E muitos, inclusive, vocês acreditam que eles são, mas eles não se identificam como. Então, na verdade, tem muito ainda desconhecimento sobre como se qualificar como um think tank, como trabalhar nessa linha, né? Então, ele falou, o que a gente pode fazer? Aí, a gente pensou um pouquinho e resolvemos fazer um Delphi. Um Delphi é um super mega estudo, um luxo mesmo, né? E é isso que nós vamos apresentar para vocês hoje, né? Se eu conseguir aqui fazer todas as coisas direitinho, Luiz, você me ajuda aqui. Vamos ver, hein? Vocês estão enxergando? Estão vendo? Ainda não, ainda não. Ainda não. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui primeiro, hein? Sim? Agora eu estou enxergando. Agora vai. Agora vai. Agora vamos ver se vai para frente, né? Tá bom. Então, esse foi o estudo e, na verdade, o que a gente... quais são os objetivos dele? Na verdade, os objetivos são as perguntas que o Canitz passou, né? Que, primeiro, como se definem, como eles se percebem, os think tanks brasileiros, né? E quais são os seus problemas, seus desafios, o que fazem, enfim, tentar entender um pouco esse mundo todo. E para quê? Para que era o último objetivo, ou seja, como é que a gente pode dar suporte ou fortalecer os que já existem, né, de think tanks, e, por outro lado, incentivar para que outros surjam. Isso por que nasceu? Porque, na verdade, a gente acredita que esse tipo de organização é extremamente eficiente, né? Ele é efetivo, na verdade, ele transforma. E eu acho que a gente está precisando desenvolver esse tipo de organização, né? Então, aí começou, mudou a prancha?
Mudou, Luiz? Sim, sim, Bom, sim. ótimo. Ótimo. E o que é um Delphi, minha gente? Não sei se todos conhecem, mas Delphi veio do nome, né? Delfos, que é o oráculo dos gregos, e ele ou quando eles tinham problemas, né? Eles perguntavam para os sábios da comunidade, daquela cidade, o que eles achavam, como é que deveria resolver aquele problema. Só que eles iam falando um a um, não era assim uma coisa, uma comissão, né? Então, com isso, eles iam montando as suas estratégias para resolver os problemas. Tá? Começou assim a história. Foi utilizado muito durante a Segunda Guerra Mundial para traçar as estratégias de ataques, né? E depois foi indo, entrou dentro das empresas, muitas empresas fazem isso, para lado de planejamento estratégico. É uma ferramenta muito interessante, muito boa. E tem vários tipos também, né, de Delphi. Tem alguns que são mais... normalmente é qualitativo, mas alguns têm um caráter um pouquinho mais quantitativo, outros menos, mas a base de tudo dessa técnica, que é show mesmo, é que ela escuta vários sábios, né? Várias personalidades sobre um determinado tema. Eles não sabem quem faz parte desse painel, aí junta toda a informação, analisa, e é uma análise é a coisa mais complicada que tem, na verdade. Analisa e depois devolve essa informação para as pessoas do painel, para que elas deem a sua opinião sobre o que é melhor, o que é mais importante, necessário, enfim, para que elas nos deem, aí que vem, os caminhos estratégicos. Entendeu? Então, por isso que é uma técnica bem usada tanto para prever futuro em termos de estudos, né? Não é bola de cristal, mas para prever o que vai acontecer, as tendências, né? Como também para poder fazer essas trilhas que a gente chama, né? Bom, esse estudo todo foi para isso, ou seja, tem esses objetivos que a gente já viu, e foi feito com 13 personalidades, minha gente. Foi feita uma entrevista em profundidade, que fui eu que fiz todas elas, porque é importante ter essa continuidade na análise, porque ela vai sendo amarrada, não é uma coisa que faz categoria, ela vai sendo amarrada. Depois disso, devolvemos, através de um questionário que foi por internet, né, online, responderam, e aí a gente montou as nossas trilhas, que são essas que deram base à construção, junto com toda uma discussão, né, várias reuniões com a equipe, para ver como deveria ser desenvolvida essa parte. Tá? E o terceiro ponto dessa técnica é o evento que é exatamente esse evento que a gente está fazendo hoje, que vai ser gravado, editado, vai ser colocado no site, tá bom? Esse é o Delphi, então. A amostra. A amostra, mas então, ninguém sabe, hoje é o primeiro dia que a gente está contando quem é quem aqui. O nosso painel tinha assim, gente muito importante. Ai, graças a Deus, porque um painel com pessoas importantes faz toda a diferença. Entendeu? Então, a gente conseguiu algumas universidades, think tanks todas, né? De universidade, que ficavam dentro das universidades, da GV e da PUC, alguns institutos, foi a FIP, foi o IPEA, né? Alguns think tanks mesmo, como o SEBRE, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Igarapé, Todos pela Educação, a Agroícone, né? A Fundação do Fernando Henrique Cardoso, a BIPT, que é Bárbara, que é de tecnologia, que foi muito interessante, e o IEL. O IEL, na verdade, é uma think tank que fica dentro da indústria, né, da CNI, ok? Então, vocês percebem que quanto mais diverso, quanto mais diferente for essa amostra de sábios, de personalidades, mais rico é a informação, porque ela vem com vários olhares, né? E como eu disse, é difícil analisar, mas na verdade é isso que dá a importância de um Delphi dentro de um estudo. Bom, então agora vamos aos resultados. O que são think tanks, né? Bom, inicialmente, assim, a ideia vem das definições, a gente se perdia, porque, na verdade, é uma coisa muito difusa, tem diferentes funções, independe de tamanho, independe de número de funcionários, independe de atividade.
Então, no começo, estava meio nebuloso tudo isso. Depois a gente foi detectando que uma das coisas que separava, né, um do outro, dos dois grupos, era é um grupo que faz parte de outra organização, como o que tem dentro das universidades, o que tem dentro da CNI, né, ou seja, elas fazem parte de um corpo maior, né? Outro grupo é um organismo independente, ou seja, ela é um think tank inteiro, é como se fosse uma empresa inteiro, né? Ela faz coligações, na verdade, mas não parte de um departamento, vamos chamar assim, certo? E qual é a tendência que a gente está percebendo? Que, na verdade, cada vez mais você tem um tipo de um colegiado, né? Você tem um tipo de uma organização feita de conexões. Então, você sim tem um think tank, mas ele pode fazer uma parte de estudo como faculdade, ou utilizar uma parte do departamento de pesquisa, ele pode utilizar uma ONG. Então, esses conjuntos é que parece que estão se formando onde o think tank ou os think tanks podem fazer parte e se juntar para trabalhar, tá bom? Então, essa parece ser uma tendência agora. Rodou não, né? Pronto. O que sim ficou claro, bom, isso tudo, deixa eu deixar bem claro, tudo isso é resultado de pesquisa, ou seja, dessa pesquisa, o que esses sábios, essas personalidades nos deram de informação. Elas foram trabalhadas e devolvidas, mas é coisa de percepção, vamos dizer, cotidiana, prática, não é parte, porque tem uma parte teórica, que a nossa Juliana, ela levantou todos os dados, assim, das teorias relacionadas aos think tanks. Esse estudo, na verdade, é um estudo de resultado como informação estratégica, tá bom? Ok? Então, bom, o que a gente percebeu? São 4 etapas, tá? Parece que são 4 passos. E vai pensando no que vocês, onde vocês trabalham, o que vocês fazem, para ver aonde se encaixa isso, né? Tá? Então, começa tudo por um estudo, fazendo pesquisa, faz relatórios bonitos, né? Faz análises, todo esse lado que a gente chama de pesquisa, tá? Se não tiver isso, o segundo passo não vale, entendeu? Se o organismo não tiver uma parte que faça pesquisa, já não é um think tank, tá? Bom, aí fez a pesquisa, aí começa a pensar sobre aqueles resultados, começa a identificar os problemas, e aí começa a propor soluções. Na verdade, que tem que estar embasado em evidência, que são as evidências dos estudos, levantamentos, enfim, todas as pesquisas que eles fizeram antes, tá? Não pode ser assim, um achismo, vamos dizer assim, né? Um insight, vamos dizer assim, não, tem que estar embasado em coisas sérias e coisas reconhecidas, tá? Esse é o lado da inteligência. Passado essa segunda fase, tem o terceiro passo, que é a disseminação do que você produziu de conhecimento, certo? Então, aí você vai fazer as recomendações e disseminar essas recomendações para quê? Então, olha aí, já começa a ficar uma coisa diferente. Gente, é tão interessante, estou apaixonada pelo tema, porque você começa a fazer coisas assim, você começa a disseminar, recomendar, e aí você faz isso através de cursos, de webinars, enfim, de palestras, né? De relatórios, enfim, de todo um material para que você consiga um engajamento, tanto dos tomadores dos formadores de opinião, né? Tomadores de decisão, como da opinião pública. Esse lado é muito importante, gente, porque é ele que vai dar, vamos dizer, estofo, que vai dar força de tudo que a gente estudou, tá? De todos os relatórios que a gente fez e todas as conclusões que a gente chegou, né? E aí vem o quarto passo. O quarto passo é desenvolver um projeto de política pública, essa parte política, ok? Então, você tem os 4 passos, e isso é difícil. Muito poucos think tanks chegam a esse nível, tá? Faz o primeiro, o segundo, às vezes o terceiro, chega no quarto, ela é difícil, né? Não chegam a apresentar política pública, ok? Tem, por exemplo, think tanks que não se qualificam, que não se definem como, que chegam aí, né? Chegam até política pública, até desenvolver, a batalhar, mas que eles não se chamam de think tanks, que estão aqui na nossa amostra. Tá bom?
E aí, então, nós temos 3 grandes momentos. O momento da informação, que é a pesquisa e todo esse lado da inteligência. Tem a formação, que é pegar essa toda a inteligência interna que foi criada, que formou as pessoas de dentro, junto com a comunicação, e aí vai disseminar. E você tem a transformação, que é o povo conhecendo qual é a tua causa, os teus resultados, os teus estudos, né? Disseminando isso, e pegando essas bandeiras, e falando, nossa, é importante mesmo, sabe? A gente falar sobre cotas raciais, por exemplo, entendeu? Nossa, como está vendo quanta coisa que foi estudada, né? Esse conhecimento público, da opinião pública, é muito importante, né? Ok? Então, aí você tem a informação, a formação e a transformação. Bom, recursos humanos, olha que coisa incrível, né? A gente reclamou tanto da pandemia, continuamos reclamando, né? Mas, na verdade, o que a gente percebeu que esse lado dos recursos humanos é um campo em constante transformação, gente. Ele está mexendo para tudo quanto é lado. Então, primeiro, as equipes são mais horizontais. Depois, os horários, os locais são mais flexíveis, né? Aí, depois, existem muitas alianças feitas, né? Ou para fazer, por exemplo, um pedaço do projeto, ou para levantar alguns dados, porque, na verdade, tem muita coisa já feita. Então, quando você vai montar o teu planejamento, na verdade, você tem muitas ONGs, muitos outros think tanks, que se a gente conhecesse todos, né, que agora a gente vai conhecer, enfim, muitos outros organismos que possivelmente tenham a nossa informação, né, a informação que a gente precisa. E as redes, né, que faz esse grande movimento. Além de tudo isso, também a internacionalização dos colaboradores. Por quê? Porque antes a gente, assim, tinha o nosso escritório, 4, 5 pessoas, depois a gente ampliava para 15, para 20, né? Aí ficava assim, entre a gente, e aí nós íamos falar com alguém de Londres para ver o que eles estavam fazendo lá. Coisa assim. Hoje em dia, os teus colaboradores, eles podem ser outros. Você pode ter 4 no teu núcleo duro, vamos dizer assim, mas você tem mais um na Amazônia, outro no Rio Grande do Sul, e você tem um na França, outro na Inglaterra, ou seja, isso, as portas se abriram para o mundo, né? E, logicamente, foi muito em função da pandemia. A pandemia nos ensinou a abrir portas, encontrar novos caminhos. Isso já vinha, né? Ou seja, era um processo que já vinha. Só que quando a gente viu a pandemia, todo mundo ficando em casa, tendo que trabalhar, não sei o que mais, a gente aprendeu a lidar com novas ferramentas e com essa diversidade toda. Bom, os desafios. São muitos os desafios dos think tanks, né? E 3 pilares embasam esses grandes desafios. Primeiro é dinheiro, certo? É recurso. Recurso você pode até conseguir para um projeto, para um ano. Agora, vocês imaginam, percorrer tudo que um think tank precisa percorrer, fazendo estudos, disseminando, leva tempo. Isso não é uma questão de 6 meses de um projeto ou de um ano. Isso precisa de um dinheiro que dê suporte a longo prazo, né? Para que você comece, porque senão fica muito difícil mesmo. Essa é uma grande dificuldade. A segunda é a comunicação. Na verdade, se faz comunicação, as redes, mas vocês vão ver quando a gente vai falar de cada um daqui a pouquinho, onde pega a história, né? Na verdade, e não é só comunicação, é mobilizar as pessoas. Vocês viram que tinha aquela coisa de disseminar para a opinião pública, tomadores de decisão, isso aí é mobilização. Não tem outro método, né, de fazer. E o terceiro grande eixo é formatar a política pública, certo? Que não é fácil. Vocês vão entender, na hora que eu começar a falar desse último eixo 3, como é complicado. Bom, o eixo 1. Então, esses números estão em percentuais, mas não é assim. Ele não é uma pesquisa quantitativa, mas é só para ter a ideia de grandeza, tá bom? Então, 80% gostariam de ter como fonte de recurso principal as agências internacionais de cooperação e desenvolvimento. Assim, é o sonho, né? Eu ter dinheiro dessas agências internacionais, né? Ou seja, de cada 5, né, uma, né? De cada 5, um think tank acredita que esse seria o melhor caminho, né?
Não, de cada 5, 4, desculpa, de cada 5, 4 acreditam que poderia ser esse um caminho. Outros que surgiram, mas bem, com ênfase bem menor, seriam as empresas privadas, o próprio governo e as entidades filantrópicas, tá? O sonho é que esses recursos venham daí, né? E utilizando o quê? Ou seja, saindo dessa parte financeira, dessa parte de onde eu quero os recursos, como é que o segundo pilar, como é que eu comunico isso? Por onde eu me informo? Como é que eu passo isso? E, por incrível que pareça, o que a gente percebeu é que, basicamente, os canais são os de sempre, entendeu? É e-mail, primeiro, depois vem o WhatsApp e o site, e agora estão começando as plataformas de vídeo. Tá? E por que estão começando as plataformas de vídeo? Uma, porque todo o movimento que eu estava explicando antes, né? Até dos recursos humanos, do local e tal. Mas outra coisa é porque existe uma preocupação e uma vontade muito grande de começar a se aperfeiçoar nas redes sociais. Então, os grandes desafios estão em como eu lido com as redes sociais. Tá? O primeiro o primeiro desafio é como é que eu faço para aumentar o número de seguidores qualificados. Porque às vezes você tem um monte de gente seguindo, mas não é gente que te interessa ou que vai transformar alguma coisa, né? Como aumento o número de acessos e como aumento as visualizações das redes sociais. Tá? Esse eixo é um eixo muito importante, ou seja, tem que dar suporte em como se faz isso direito, né? Porque fazer a gente vai fazendo, né? Vai colocando nas redes e tudo mais, mas como é que faz? E para os think tanks que representam esse grupo de painel de experts, na verdade, para eles, que isso é tudo resultado deles, né? É tudo coisa falada por eles mesmo. Um dos pontos da comunicação é exatamente esse trabalho com as redes sociais. O segundo é publicar conteúdo, que também a gente sabe, né? Não é fácil. Então, é assim que você tem que estar sempre colocando notícia nova, coisa nova, enfim. E não dá para você parar. Às vezes pode ter necessidade de ter uma pessoa específica, outras vezes um departamento inteiro para fazer isso, né? Para colocar conteúdo. E o terceiro eixo, na verdade, é como ser mais proativo nas respostas, ou seja, como é que eu faço essa interação? Tudo bem que eu contatei, tenho um número de seguidores ótimo, mas como é que eu faço esse relacionamento, ou seja, né? Porque às vezes demora para responder, ou se você responde, a pessoa te responde de volta, você demora de novo para fazer as interações, né? Então, este mecanismo que é rápido, é um mecanismo também que os think tanks sentem falta, né? Vamos agora entrar naquilo que eu estava falando de mobilização. A mobilização a gente não percebeu. Não existe. A mobilização existe em momentos específicos, quando vai ser lançada alguma coisa, um produto, um relatório. É muito pontual. E, na verdade, o think tank ele precisa de mobilização. Porque a função dele é transformar, e para transformar eu preciso que as pessoas me conheçam, saibam o que eu estou fazendo, na verdade, eu preciso que isso seja constante, contínuo. E nós não encontramos alguém que fala, não, eu tenho um departamento, eu tenho um plano de mobilização. Plano de comunicação, mais difícil, mas tem. Plano de mobilização não tem. Tá? Aqui. E a política pública, agora a gente já chegando nos finalmente aqui. A política pública... isso foi tão interessante, porque a gente imagina assim, né? Eu vou fazer meu estudo, faço um relatório bonito, e chego lá e apresento lá. No congresso, falo lá para um político, um vereador, sei lá, um deputado que eu conheço lá, e vou apresentar lá para ver se ele topa, né? Se ele tem dinheiro para fazer o meu estudo. Na verdade, não é assim que funciona. Para ser um projeto com possibilidade de ser um vencedor, possibilidade, nada... Diz que você vai sempre no... Você tem que começar antes. Acabou a eleição? Aqui eu começo a me mexer. Entendeu? Não é um ano antes de acabar o mandato. Não. Começou o mandato, eu começo a me mexer. Tentar entender. Eu já tenho as minhas pautas, né? Logicamente, as minhas áreas de atuação e tudo mais. Disso, ou seja, das minhas pautas, eu vou entender quem é dentro do Congresso, quem é que vai se interessar por essa temática? Você não fez nada ainda, né? Não fez estudo, não fez nada.
Quem é que vai se interessar? E aí você vai exatamente nos políticos, nos parlamentares que estão com esse tema na sua agenda, tá? E aí, vocês sabem que existem organizações que elas estudam o Congresso, tudo que o Congresso faz, tudo que é lei, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, alguma que foi engavetada, o que não deu certo, entendeu? Então, tudo é conhecido, e quem é o dono do quê, de que tipo de projeto. Então, essas organizações ajudam muito os think tanks a elaborar essa parte, ou seja, quem é? Vou trabalhar com educação? Vou trabalhar com educação à distância? Tem alguém que trabalha com isso? Começa por aí. Aí depois engaja a pessoa, fala político, parlamentar, enfim, vê quem é que vai fazer parte da tua equipe, né? Onde tem informação daquele tema que eu quero, já que está estudado, né? Monta a proposta, desenvolva um documento onde todos os meus parceiros vão estar sabendo exatamente o que cada um vai fazer, como vai ser feito, tá? Com isso, a gente constrói um cronograma para que todo mundo saiba exatamente do cronograma, porque aí dá muito problema. Começa, depois sai fora da complicação. Então, põe o cronograma e, feito isso, vamos dizer, a parte mais fácil da história. O mais difícil é fazer os custos. Porque para a política pública, não vai pensando que você vai fazer o relatório, né? Segundo eles falam, eu estou repetindo o que os think tanks me falaram, né? Que se você chega em um canto e chega lá e pede dinheiro, não vai ser assim. Você tem que ir com todo o projeto montado, claro, objetivo. E além disso, quanto vai custar, e quanto vai custar em 2 momentos. Quanto vai custar, número 1, para fazer o projeto, que normalmente são projetos caros, e número 2, para implementar. Quem é que vai? Quanto é que custa para implementar? Às vezes a implementação invalida todo o processo, ok? Então, são essas 2 fases, e aí com esses 2 custos e com todo o projeto, aí sim, você vai para aquele parlamentar que você já conhecia, que você já tinha falado, ele tinha topado entrar, né, e apresenta a tua proposta. Vocês percebem como é complexo, não é fácil, né? Bom, como então o último objetivo, como alavancar os think tanks do Brasil, né? Sugestões dadas por eles, que ajudem a propiciar projetos conjuntos com outros think tanks, que ajudem a desenvolver o ecossistema, né? Para que ele se fortaleça, que consiga fazer um match entre os financiadores nacionais e internacionais e os daqui. Porque, na verdade, não é que esse organismo que está sendo pensado, ele vai conseguir dinheiro, mas ele vai conseguir quem são as pessoas interessadas em investir e os think tanks que têm aquela temática daquela pessoa, daquele grupo, tá? E, por último, que auxilia nos projetos exatamente de política pública, que pelo menos que cheguem até o Congresso, né? São esses os pontos. Em função disso, aí pensa, que de repensa, isso aqui, várias reuniões, e a gente chegou à conclusão que o que a gente deveria pensar, em cima do que a gente deveria pensar, que fosse um organismo, que fosse pensante e inovador, né? Porque think tank é inovador, gente. Não dá para brincar com eles são muito bons no que fazem. Então, tem que ser alguma coisa que inove, né? Segundo, que seja um hub agregador. Terceiro, que seja um organismo que, como a gente viu lá atrás, informa, que forma e que transforma, né? Em cima do quê? Do que eles fazem. Então, na verdade, nós não somos um think tank, a gente não pode ser um think tank. O que a gente uma estrutura, né? Onde sim, aí dentro estão todas as coisas necessárias para os think tanks. Ou seja, eu imagino, né, assim, brincando, como se fosse um hipermercado, vamos dizer assim, né? Que a gente construiu o hipermercado, põe os corredores, as gôndolas, põe os banheiros, os caixas, dá toda a política, consegue gente, não sei o quê, faz toda essa estrutura, na verdade, para que depois as marcas, as empresas cheguem e coloquem os seus produtos nas prateleiras, certo? Imaginem isso. Pois então, isso foi a ideia central
da plataforma. Aí que surgiu uma plataforma que, na verdade, desse suporte e que cuidasse das demandas dos fintechs, né? Ou seja, é uma plataforma. E essa que vocês viram, linda de morrer, né? Muito linda. Então, é uma plataforma, né? Que foi lançada hoje, que ela promove conhecimento sobre o que são fintechs, né? Até as pessoas conhecerem do que se trata. Como atuam, como se desenvolvem. Segundo, tem como um diretório lá que organiza o ecossistema dos fintechs nacionais. É nacional, tudo é nacional. Depois, divulga seus propósitos e ações. Aí depois estabelece a conexão entre eles, né? Seus projetos, porque às vezes um projeto pode ajudar o outro também. E os fornecedores, né? Então, por isso que tem aquela coisa dos fintechs, que na verdade é para pessoas que querem, tem vaga. Então, às vezes, um fintech está precisando de um determinado freelancer ou determinado colaborador. E que, né, então, que faz essa junção. Que divulgue seus propósitos e as ações que eles fazem. Então, quando a gente, como o Luiz estava explicando, tem aquelas áreas todas, né? Que a Leila e a Ju também fizeram, é aquela área toda que você vai vendo, eu preciso de alguém de ecologia, ambiente. Aí eu clico lá e vejo quem é que trabalha com isso, né? Bom, isso é básico, né? É fundamental, né? Depois, que estabeleça as conexões entre eles, os projetos, né? E os fornecedores e os financiadores. E, por fim, que facilite, de uma certa forma, o engajamento com o desenvolvimento de política pública. Não é que a gente vai desenvolver política pública, mas que encontre uma forma de desenvolver essas políticas públicas que tenham essa cara, como a gente já viu, né? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é um resumo. O estudo tem mais de 150 páginas, vamos dizer, né? Slides. Então, esse é um resumo do que a gente viu. E aí vocês viram essa linda plataforma Fincas Brasil, que tem a Home, Quem Somos, editorial, os Thintanks, aqui tem o diretório, os Thinkers são as pessoas que estão trabalhando nesse meio todo, e quem doa para a gente seguir fazendo a coisa cada vez melhor. Tá bom? Bom, Canes, por favor, professor Canes, diga alguma coisa. Você que é o grande idealizador dessa empreitada, que tanto o Luiz como a Leila, né? É uma equipe grande, viu? Não vai pensar que somos só nós, né? Tem a Juliana também, que é a nossa acadêmica, a nossa consultora, tem várias pessoas. A Juliana, que é toda a nossa base de operacional também, outra Juliana, né? Oh, parabéns, Oriana. Realmente nós temos uma equipe fantástica, mas a equipe que mais precisamos agora é de vocês, para vocês atualizarem o nosso site, comentarem o nosso site com outras pessoas, enviem artigos, enviem suas pesquisas. Isso é o mais importante, porque, na realidade, um Facebook de uma think tank única não vai ter volume, não vai ter constância, né? Então nós queremos criamos uma plataforma para que haja muita informação todo dia, mas não necessariamente de uma think tank só. Então por isso que nós achamos que nós vamos conseguir 500 mil seguidores muito rapidamente, né? E aí o Thinkers é um projeto que nós vamos começar daqui 2 meses, permitir pessoas que acham que gostariam de trabalhar num think tank, ou pessoas que estão um pouquinho cansadas de ser professores, dando aula e gostariam de um sabático trabalhando no think tank. Acho que isso é muito importante. Isso vai acontecer com os milênios, né? A geração milênio quer mais experiências na vida do que dinheiro, quer mudanças, etc. Então, é um site que tem muito potencial. Nós estamos pensando muitas coisas ao mesmo tempo, mas, como eu disse, precisamos da sua ajuda, especialmente nas pesquisas, porque o número de pesquisas tem sido baixo nas think tanks, porque, obviamente, são projetos longos. E a boa notícia é que nós descobrimos 260 think tanks no Brasil, ou quase think tanks, ao contrário da pesquisa da Pensilvânia, que é muito conhecida. Então, o Brasil tem muito mais think tanks do que imaginava, né? Bom, então eu termino agradecendo a Leila, o Luiz, que foi fantástico, a Oriana, sua pesquisa foi maravilhosa, e eu vou sugerir, então, as
think tanks fazerem pesquisa. Esse é um dado controverso que nós vamos conversar, mas eu acho fundamental um think tank ter uma estatística proprietária. Isso não é necessário, eu sei, absolutamente, mas para marketing, para divulgação, ter uma pesquisa semestral que você possa ter o ownership do seu problema, quer dizer, você é o dono daquele problema que você está pesquisando, até uma pesquisa simples de profundidade serve, como nós estamos fazendo, mas eu acho isso interessante cada think tank ter a sua própria estatística recorrente proprietária. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nós vamos voltar daqui a pouco. Um abraço.